Fala galera, segunda aula aí da série de circuitos elétricos e hoje, na segunda aula, vamos falar sobre associação de resistores. Vamos abordar aqui a associação em série e a associação em paralelo. Começando aqui pela associação em série, bom, perceba pessoal que na associação em série, o que caracteriza uma associação em série? Perceba nesse nosso circuito simples aqui, que a nossa corrente do circuito aqui, a corrente I, ela só tem um caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B, tá bom? Isso caracteriza um circuito em série. Em série, pessoal, sempre devemos lembrar que a corrente nos resistores ela é a mesma. Já a tensão ela se divide. Então, a corrente aqui também vai ser I, a corrente aqui também vai ser I. Já a tensão ela vai se dividindo de acordo com o que vai passando pelos resistores, tá bom? Para encontrar a resistência equivalente de uma associação em série, basta somar o valor dos resistores, tá bom? Então a fórmula ela fica dessa forma aqui, ó. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 até um Rn que independe da quantidade de resistores que você tiver em série no sistema, é só você somar o valor desses resistores, tá bom? Então, fazendo um exemplo aqui, ó, nós vamos ter aqui esse circuito elétrico aqui. Perceba, temos uma corrente I aqui, tá? E ela só tem um caminho para sair de A e chegar em B, ou seja, circuito em série, tá? Vamos calcular a resistência equivalente desse nosso sistema aqui. Como que eu vou fazer? É só somar os resistores. Então, eu vou fazer o quê? Resistência equivalente é igual ao quê? Ao meu R1 mais meu R2, tá? Resistência equivalente fica sendo 10 do R1 mais 5 ohms do R2. Então, a minha resistência equivalente desse sistema seria 15 ohms, tá? E o que significa isso daqui, pessoal? Esses 15 ohms. Significa que para eu substituir esses dois resistores R1 e R2 de 10 e de 5 ohms, basta eu colocar um resistor de 15 ohms. Então, eu consigo substituir esses dois resistores por um só resistor de 15 ohms, tá? É isso que significa essa resistência equivalente. Bom, já na associação em paralelo aqui, pessoal, as coisas mudam um pouquinho, tá? A corrente do nosso sistema, ela tem mais de um caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B, tá? Ambos os caminhos, pessoal, a corrente ela só passa por um resistor. Se ela passar por dois resistores, aí a gente já começa a ter um outro tipo de associação, tá bom? Então aqui a nossa corrente no circuito paralelo, ela se divide entre os resistores, tá? Já a tensão, ela permanece a mesma. Então, nosso I vai virar aqui I1 e aqui vai virar um I2, tá? Ela não é a mesma, ela se divide aqui no sistema. E para calcular a resistência equivalente de circuito paralelo, pessoal, nós temos três formas de fazer esse cálculo, tá bom? Mostrando aqui para vocês, pessoal, a nossa primeira forma de calcular resistência equivalente de circuitos em paralelo é quando todos os resistores ele tem o mesmo valor, tá bom? Então, a nossa fórmula, quando tivermos esse caso de todos os resistores tiverem o mesmo valor, fica simplesmente resistência equivalente é igual o valor desse resistor, tá? Dividido pelo número de resistores. Então, vamos ver dois exemplos aqui para ficar mais clara essa explicação. Perceba aqui nesse sistema, pessoal, que a minha corrente, para sair de A e chegar em B, ela tem três caminhos diferentes, tá? Então, eu tenho uma corrente I aqui e ela se divide aqui, ó. Ela vem para cá com I1, vem para cá com I2 e vem para cá com I3. Ou seja, temos aqui um circuito em paralelo, percebendo que todos os caminhos, a corrente ela passa somente por um resistor, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, nós temos três resistores, R1, R2 e R3, e ambos têm o valor de 30 ohms, certo? Então, todos os resistores têm o mesmo valor. Como que eu faço para calcular a resistência equivalente desse tipo de sistema? Eu pego simplesmente aqui, ó, resistência equivalente é igual o valor do resistor, que é 30 ohms, certo? 30 ohms,
e eu divido pelo número de resistores. No caso aqui temos 3 resistores, então eu divido por 3, tá? Então a nossa resistência equivalente desse sistema será de 10 ohms. Tranquilinho? É dessa forma que eu faço quando eu tenho vários resistores de mesmo valor. Aqui um segundo exemplo. Para sair de A e chegar em B, a minha corrente I tem 2 caminhos. Então aqui eu vou falar que ela vem como I1 e aqui eu vou falar que ela vem como I2. E ambos os caminhos passamos por somente um resistor. Se a corrente vir por aqui, passa só por um. Se ela decidir vir por aqui, passa só por um também. Temos um circuito em paralelo. 2 resistores, R1 de 10 ohms e R2 também de 10 ohms. Como que nós vamos fazer para achar a resistência equivalente? Simplesmente pego o valor do resistor, que é 10 ohms, e divido pela quantidade de resistores, no caso, 2 resistores, tá? Então a nossa resistência equivalente nesse caso vai ser 5 ohms, tá? Dessa forma que eu calculo essa primeira forma. Já a segunda forma, pessoal, para calcular a segunda forma, é quando nós temos 2 resistores diferentes, tá certo? Somente 2 resistores de valores diferentes. A fórmula vai ficar o seguinte: a resistência equivalente ela vai ser a multiplicação desses 2 resistores, do valor desses 2 resistores, dividido pela soma do valor desses 2 resistores, tá bom? Perceba aqui, temos aqui esse circuito em paralelo, temos 2 resistores, tá? E eles são de valores diferentes. O R1 é 4 ohms e o R2 é 2 ohms. Como que eu vou fazer para calcular essa resistência equivalente? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, que a minha resistência equivalente vai ser o quê? A multiplicação do valor dos resistores, ou seja, 4 vezes 2, dividido pela soma desse valor. 4 mais 2, tá bom? Então, a minha resistência equivalente, ela vai ficar 8 dividido por 6, certinho? Então, eu tenho uma resistência equivalente de 1,3 ohms. Tranquilo, pessoal? Então, é dessa forma que eu calculo quando eu tenho 2 resistores de valores diferentes. Perceba que para essa forma tem que ser 2 resistores, tá bom? Quando é mais de um resistor e é de valor igual, a gente usa a primeira forma. Então, chegando aqui à terceira e última forma, pessoal. A terceira forma de calcular resistência equivalente de circuitos paralelos é quando eu tenho mais de 2 resistores e eles têm valores diferentes. Perceba que aqui é mais de 2 resistores, a forma anterior era só para 2 resistores. A fórmula vai ficar o seguinte, vai ficar a resistência equivalente é 1 dividido pelo inverso dos resistores, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até um Rn que você pode ter no seu sistema. Então, olhando aqui para o nosso sistema, pessoal, nós temos 3 caminhos para a corrente, tá? 3 caminhos diferentes para a corrente e ambos passam só por um resistor. Então, temos um circuito em paralelo, onde eu tenho 3 resistores e esses resistores eles têm valores diferentes. Como que eu vou calcular a minha resistência equivalente nesse caso? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 dividido por 5, mais 1 dividido pelo valor do R2, que é 10, mais 1 dividido pelo valor do R3, que é 15, tá? Fazendo essa conta aqui, galera, nós vamos chegar a uma resistência equivalente de 2,72 ohms, certinho? Então, galera, essas são as 3 formas que nós temos, que nós podemos encontrar aí nos nossos problemas, para calcular a resistência equivalente de circuito paralelo, tá? A primeira fórmula aqui é quando os resistores têm o mesmo valor, você pega o valor do resistor, divide pelo número de resistores. A segunda fórmula é quando eu tenho 2 resistores de valores diferentes, eu faço a multiplicação dividido pela soma desse valor dos resistores. E a terceira forma é quando eu tenho mais de 2 resistores e esses resistores eles têm valores diferentes, tá bom? Espero que o conteúdo tenha agregado aí, pessoal, no conhecimento de vocês, ajudado nos estudos. Até a próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, interagir com o vídeo aí deixando seu comentário que ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.